Bom dia, senhores. Obrigado por comparecer a esse 46º Fórum de Debates Projeto Brasil, Lei de Saneamento e Desafios para os próximos anos. Bom, tem uma moçadinha brava que trabalha na organização do evento, sempre me obriga a passar alguns recados. Vale para mim também, para desligar os celulares ou ficar no Vibracol. O último aviso que eu dei aí, o meu tocou aí, me deixou com um carão. E se precisar atender o celular, também atender dentro da sala fora da sala do evento, né? Deixa eu falar só um pouquinho antes de começar o seminário sobre o Projeto Brasil, para quem ainda não tem uma ideia clara. A ideia básica do Projeto Brasil foi criar um ambiente de discussão de políticas públicas no país, porque o Brasil hoje ele tem uma diversidade muito grande de centros de pensamento, não digo centros de pensamento, mas de centros de competência em várias áreas. Nós temos hoje um pessoal moderno aí na área de políticas sociais, um pessoal moderno na área de gestão, um pessoal empenhado aí em trabalhar a questão de inovação, na parte de infraestrutura, tem algumas grandes empresas já pensando em termos mundiais. Em suma, nós temos todas as características de um país moderno e um conhecimento difuso aí pela sociedade muito rico e muito amplo, mas que tem uma enorme dificuldade hoje em dia de ter fóruns de discussão. Um desses fóruns devia ser a mídia. A mídia, hoje em dia, está mais preocupada em repercutir a denúncia que de ontem, do que discutir realmente aqueles pontos que mudam, efetivamente, que impedem novas denúncias, inclusive. E também essa complexidade de temas que nós temos hoje, o modo de produção jornalístico, ele atrapalha, ele impede que você consiga fazer essa cobertura, né? Em geral, se dá um problema de saneamento qualquer, falta água, vira uma matéria. Depois que volta a água, deixa de ser matéria. Isso vale para todo lado. Segurança, você tem uma crise aí qualquer, da matéria. Depois não se discute a política pública. Os partidos políticos estão totalmente perdidos aí. Você não tem a menor ideia. Se alguém tiver, até eu gostaria de saber, não tem a menor ideia do que é o PSDB, o PT, só o PFL. O PFL está firme e rígido, onde sempre esteve, de lá não arreda a pé, né? Obviamente não é um partido doutrinário, é um partido com outras visões aí de mundo, né? A academia tem muito problema também para conseguir galvanizar essas discussões, né? Então, de um tempo para cá, ficou claro que essas discussões elas poderiam se dar de uma forma muito mais efetiva dentro do ambiente livre da internet. A internet ela já consolidou conceitos aí como software livre e outros que é questão de comunidades, construção de conhecimento coletivo e tudo mais. E lá atrás, alguns anos atrás, quando o e-mail se tornou uma ferramenta não tão exagerada quanto hoje também, que você quase morre de receber spam, nós fizemos algumas tentativas, assim, por exemplo, políticas de saúde. Você faz, eu tinha coluna na Folha, você faz um desafio sobre políticas de saúde, recebe um conjunto de e-mails aí, recebi uns 60 na época, que me permitiram fazer uma série de umas 5 colunas sobre políticas de saúde, no momento que você estava querendo um modelo aqui para o país, né? E, na época, logo depois, o Serra entrou, pediu aquele material que serviu de base para ele entender, ter uma introdução ao que eram políticas de saúde. E você vê, a pessoa que mais contribuiu com as ideias era um dentista lá de Belo Horizonte, que era da Organização Pan-Americana de Saúde, hoje virou referência nacional, na época ninguém conhecia. Mas havia um e-mail aberto, ele veio, passou as informações, então ele conseguiu, a partir da base dele em Belo Horizonte, influenciar políticas públicas em Brasília, né? De lá para cá, esse modelo, depois nós montamos aqui o Projeto Brasil, quando saiu a Lei de Inovação, por exemplo, o ministro Eduardo Campos enviou para uma discussão do nosso grupo de tecnologia aqui, e esse grupo ele acrescentou 5 aprimoramentos na Lei de Inovação. E por que foi possível isso? Porque dentro do grupo você tinha desde o atual ministro Sérgio Rezende, que era membro do Conselho Temático, na época antes de ser ministro, até o Pacheco, que foi o principal nome do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brito Cruz, que era reitor da Unicamp,
Então, na verdade, quando você abre essas discussões, você não tem mais partido A, B ou C. Você tem lá a bancada da saúde, você tem a bancada do saneamento, a bancada da tecnologia e tudo mais. De lá para cá, nós avançamos aí nas ferramentas de internet. Nós estamos já em reta final de homologação de uma nova ferramenta que vai permitir a criação de comunidades de discussão mais integradas. Ou seja, nós temos vários temas ligados aí a políticas públicas, mudanças climáticas, biocombustíveis, infraestrutura logística, PAC. Nós estamos acertando agora com o Ministério da Saúde também lançar uma comunidade de saúde em que, digamos, o Ministério é a ponta que vai dar informações do lado do governo, mas você tem as diversas pontas aí de conselhos estaduais de saúde e tudo mais. E a ideia tem uma parceria com o IG, que dá bastante visibilidade a esse projeto. Nós vamos lançar pela TV Cultura também. E a ideia básica, que é o que nós vamos querer tirar aqui, digamos, desse encontro de saneamento, é o seguinte: é definir, primeiro, uma pauta de discussão, quer dizer, o que se quer discutir sobre saneamento, quais são os pontos principais de discussão. Quer dizer, a partir desse seminário aqui, que vai estar filmado também, vão haver arquivos aí digitais, trabalhos que são apresentados, as conclusões. Esse material vai ser consolidado naquilo que nós chamamos um documento mestre. O documento mestre é um documento de linguagem jornalística, de leitura rápida, que permite qualquer pessoa que não conhece o setor dar uma lida lá e entender o que é o contexto do setor, o que está se discutindo, quais são os temas principais, e a partir de links você vai para dimensões, digamos, mais detalhadas aí dessa discussão. Esses temas centrais de discussão, que vão ser identificados a partir desse seminário, vão para um fórum de discussão online, um fórum moderado, para não abrir muito também, que vai estar aberto aos convidados do grupo e ao público de fora também. E o público de fora ele é relevante por duas coisas: por trazer informações, esse conhecimento difuso que eu tinha mencionado, e por trazer também percepções sobre como que o público vê a questão do saneamento, como que vê a questão do modelo que está sendo apresentado. Essas discussões, à medida que vão amadurecendo, elas vão para o documento Wiki. O Wiki é uma tecnologia, tem aquela Wikipédia e tudo, que permite você, de uma maneira fácil, aí, detalhar itens, subitens aí dos principais temas aí. E uma biblioteca onde todos os trabalhos, não apenas esse, mas outros, vão ser apresentados, né? Então, a partir desse seminário, vai ter... A gente convida vocês aí para se cadastrarem no Projeto Brasil, poder participar das discussões. Vão ser definidos os temas de discussão e as conclusões, periodicamente, vão ser jogadas no portal e nos programas aí que vão ser alimentados por esse sistema também. Tem uma última ferramenta chamada painel de controle. O painel de controle, por exemplo, você tem agora o PAC do saneamento. Esse PAC do saneamento ele pressupõe um conjunto de ações e prazos. Esse modelo de gestão de tarefas aí, o PAC está fazendo bem lá em Brasília, mas a nossa ideia é pegar essas informações, dar visibilidade, definir com o grupo que compõe aí essa comunidade de saneamento quais são as etapas fundamentais para a implantação desse projeto, as metas, e daí fazer um acompanhamento público disponível aí para os leitores, né? A concepção final é que você tem esse grupo discutindo, que vai discutir saneamento, você tem um grupo que discute políticas sociais, você tem um pessoal que vai discutir saúde, pessoal que discute infraestrutura, e a nossa ideia é dar uma transversalidade nisso aí, de tal maneira que quando você tiver temas ligados aí, por exemplo, a questão de meio ambiente, que é uma área que a gente vai... sustentabilidade. É evidente que tem um viés aqui forte no saneamento. Então, é poder que os diversos grupos se conheçam e que esses diversos ângulos de conhecimento sejam tratados nos temas que vão ser propostos aí. Então, digamos, esse vai ser o objetivo desse encontro aqui, vai ser o pontapé inicial para a montagem desse bloco temático aí de saneamento, que esse é um dos temas centrais do país. E foi a partir de seminários do Projeto Brasil que lá atrás nós cunhamos a expressão apagão do saneamento, que é muito mais grave que apagão aéreo, assim como apagão da saúde é muito mais grave que apagão aéreo, mas
não tem o mesmo destaque que deveria ter. Aliás, se fosse fazer um festival de horrores aqui no país, nós teríamos muitos apagões aí para serem divulgados aí. Bom, nós vamos começar, queria convidar para compor a mesa aqui o Márcio Galvão, que é diretor de Água e Esgoto do Ministério das Cidades, agradecendo a sua vinda aqui em São Paulo, que tem novidades aí em relação aos desdobramentos do PAC. Obrigado, senhor. Bom dia, Luiz Nassif. Muito obrigado pelo convite de participar. Na verdade, o ministro Márcio Forte estava convidado, infelizmente, por questão de agenda de última hora, não pôde comparecer. E viemos aqui tentar falar um pouquinho sobre saneamento com vocês. Um bom dia a todos os presentes. Para nós, o Ministério das Cidades, é sempre uma honra e um prazer discutir saneamento. Nós que somos do governo e temos essa responsabilidade não só de conduzir as políticas, mas nesse momento também. E aí a gente deixou para o final uma palavrinha sobre o PAC, porque sabemos que o tema é específico sobre a lei de saneamento, mas não dá para falar hoje de saneamento sem a gente poder falar um pouquinho do que a gente tem aí pela frente de desafio, né? Bom, a gente está no Ministério das Cidades, na equipe do ministro Márcio Forte, já fazendo esse mês 2 anos, né? O Ministério das Cidades foi uma conquista do primeiro governo Lula, em 2003, com a sua criação. Antes, demandas tão importantes como habitação, saneamento, transporte, mobilidade urbana, estavam relegadas a uma secretaria, né? E foi uma conquista muito grande o Ministério das Cidades. Acho que a criação do Ministério trouxe uma visibilidade do tamanho que o setor merecia, e antes não tinha, e rapidamente o Ministério, apenas com aí 4 anos e meio de existência, já mostra toda a sua força, toda a sua necessidade. Vamos começar, então, e eu gostaria de não me deter muito nos detalhes jurídicos da lei de saneamento, até porque teremos um painel específico a seguir. Gostaria, tão somente com relação à lei de saneamento, colocar alguns pontos importantes que ontem eu estava me lembrando para trazer para vocês aqui e ajudar na discussão. Pode passar. Vamos gerar a primeira tela. Tem um controle aqui? Ótimo. Para onde que está? Ah, tá. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho, enquanto a gente põe a tela no ar, meu nome é Márcio Galvão, eu sou engenheiro da Caixa Econômica Federal há 23 anos e cedido ao Ministério das Cidades há 2 anos, assim que o nosso ministro foi para o Ministério das Cidades. Discutir política nacional de saneamento, a gente não pode deixar de lembrar que ela faz parte de uma política em construção, desde que nós criamos o Ministério das Cidades, de uma política nacional de desenvolvimento urbano. Há uma preocupação muito grande, né, que você não faça gestão ou políticas de um setor sem verificar aquilo que o nosso brilhante jornalista Luiz Nassif disse agora há pouco, que são a questão das transversalidades, né? Hoje, no PAC, a gente vive esse problema. Nós não podemos falar em urbanização de favelas, nem falar em grandes obras de saneamento, sem verificar o que impacta na habitação, na infraestrutura, né, na questão da mobilidade. Então, o Ministério das Cidades vem, junto com o Conselho das Cidades, outra grande vitória obtida nesses últimos tempos, discutindo toda a política nacional de desenvolvimento urbano. A gente tem que destacar aí, além do setor de saneamento,
a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FINIS, que foi uma lei criada através de uma movimentação popular, né? Hoje é um fundo materializado em mais de 1 bilhão por ano, aplicação em áreas de risco, na área de habitação, e essa lei que criou esse fundo foi uma vitória dos movimentos populares. Então, foi uma das grandes vitórias na política de desenvolvimento urbano. Estamos também discutindo a questão da lei da mobilidade urbana. Tivemos a lei do saneamento aprovada, tivemos a lei de consórcios, PPP, uma série de medidas que todas vão desembocar na construção futura de uma política de desenvolvimento urbano. Bom, voltando então lá em 2001, a gente pode colocar a criação do Estatuto das Cidades como um marco importante, onde já se discutia o arcabouço de uma questão legal para o setor de saneamento. No artigo 3º do Estatuto das Cidades, já falava da necessidade de legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, sobre normas de cooperação entre os entes federados em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. No item 3º, está bem destacado que promover, por iniciativa própria, em conjunto com os estados, municípios, Distrito Federal, programas na área de habitação e de saneamento básico. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação e saneamento básico. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território. A nossa lei, então, do saneamento, ela é agora de 5 de janeiro desse ano, que ela, então, cria diretrizes para o setor e para a política federal. Ela é dividida em 10 capítulos, e aqui a gente já falou, não vamos dedicar tanto assim à análise jurídica, mas vamos a alguns pontos que eu acho importantes a gente conversar. Bom, ela tem como princípios fundamentais universalizar o acesso ao setor, né? E aí a gente está falando em planos e de atingir a universalização em 20 anos, e muito bem lembrado pela chamada aqui do convite, né? Indo do jeito que a gente estava indo, estima-se que chegar isso em 60 e poucos anos, né? É verdade. Bom, o que compõe saneamento, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas. Falar em drenagem, é sempre bom lembrar que a gente vivia uma dificuldade muito grande dentro do próprio governo, porque até 2005 a gente não conseguia financiar projetos de drenagem por uma visão da área econômica do governo, que entendia que, como drenagem, você não cobra tarifa pela água da chuva que corre nos canos de drenagem, você não tem rentabilidade no setor, né? Então, isso foi uma discussão muito grande e a gente finalmente conseguiu, a partir de 2005, passar a incluir itens de drenagem como itens financiáveis com recursos do FGTS e do FAT. Articulação com outras políticas públicas, eficiência e sustentabilidade econômica, transparência de ações, controle social, que está até na mídia hoje em dia aí como um item polêmico, em função de que há uma proposta já em desenvolvimento de regulamentação da lei, onde vários críticos do setor dizem que é difícil implantar controle social. A gente não fechou questão quanto a isso ainda, até porque, não sei se todos sabem, mas tem uma semana que assumiu o novo secretário nacional de saneamento no Ministério das Cidades, e a gente está rediscutindo essa questão, com certeza, com muita transparência, e vamos estar abertos a todos do setor para nos ajudarmos a construir
quem sabe, uma solução ideal. Segurança, qualidade e regularidade, integração de infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Do exercício da titularidade. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, regulação e fiscalização e a prestação desses serviços. Deverão elaborar os respectivos planos de saneamento básico, fixar direitos e deveres de usuários, estabelecer mecanismos de controle social, intervir e retomar a operação de serviços delegados por indicação da entidade reguladora. Esse artigo 13 eu gosto sempre de destacá-lo porque ele traz uma questão muito interessante, que os entes da federação, isoladamente ou reunidos em consórcio, eles podem instituir fundos, aos quais poderão ser destinados, entre outros recursos, as parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Eu tive a grata surpresa, 2 semanas atrás, ao fazer uma visita na cidade de Bauru, onde a gente foi discutir conferência das cidades, e discutindo com imprensa, com prefeitura, a gente verificou que o município tem lá uma dívida herdada, previdenciária, e o município, por causa da lei de responsabilidade fiscal, não está podendo acessar recursos da União, nem a fundo perdido, nem de financiamento. Mas tem uma autarquia municipal própria que cuida do saneamento, e eles têm lá todos os projetos e planos de concluir a sua universalização do saneamento, e eles vão obter isso em 2013, já no programa deles, tudo isso com um fundo próprio municipal, né? Eles aumentaram um pouquinho a tarifa de água, esgoto, e a população entendeu da necessidade de pagar um pouquinho a mais. Esse dinheiro vai para um fundo, já tem toda a equação já está fechada para que eles concluam a estação de tratamento deles, a ligação da rede coletora em 2013. E aí, discutindo, perguntaram se podiam entrar no PAC, obviamente que sim, desde que eles, né, possam regularizar a questão legal, não há nenhum problema que eles possam vir a receber algum recurso de financiamento no futuro e que possa se somar a esse esforço próprio e, quem sabe, antecipar a meta deles de 2013. Mas isso é uma questão muito importante porque, muitas vezes, uma questão local, uma questão local, mas de boa gerência, você consegue até, quem sabe, uma independência. Os recursos desses fundos podem ser utilizados como fonte ou garantia de operação de crédito. Isso funciona exatamente como funciona na habitação também, no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Na área da regulação, a gente destacaria a questão da necessidade de implantar organismos que tenham autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Não adianta querer fazer por decreto ou politicamente criar uma agência que atenda interesse ou político ou comercial da empresa. Tem que ser uma agência de realmente independência. Ela tem, então, que estabelecer padrões e indicadores de qualidade na prestação de serviços, requisitos operacionais e de manutenção de sistemas, estabelecer metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços, níveis tarifários, medição, faturamento e cobrança de serviços, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços, padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação, medidas de contingência e de emergências, inclusive de racionamento. Quais são as diretrizes da Política Federal de Saneamento Básico em Construção? A equidade social e territorial, promoção da salubridade ambiental e maximização da relação custo-benefício, promoção do desenvolvimento institucional do saneamento básico, fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, minimização dos impactos ambientais, condicionantes da alocação de recursos federais e financiamentos com recursos da União e com recursos operados por órgãos e entidades da União.
No artigo 15, destaca-se também, na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização que podem ser exercidas por órgão ou entidade da federação a que o titular tenha delegado o exercício dessa competência, por meio de convênio de cooperação, por consórcio público de direito público, e no exercício das atividades de planejamento, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado. A União, no estabelecimento de sua política, observará algumas diretrizes. Prioridade para ações que promovam a equidade social, já falamos sobre isso. Está repetido. Aqui fala sobre questões que vinculam a área de saúde, melhoria de qualidade de vida, a questão da população rural, que muito se fala na área urbana e muito se esquece, às vezes, da área rural. A adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de ações é muito importante. Muitas vezes você via no passado projetos que simplesmente não verificavam a questão das bacias. Aqui fala aquela questão de áreas de favelas, e quando a gente chegar no PAC, vamos voltar a esse assunto com mais ênfase, porque muito se discute, com muita razão, a questão da sustentabilidade do sistema, já que você tem muitas regiões que você precisa realmente ter um investimento que não retorna com tarifa, ou o máximo que você consegue é uma tarifa social, né? Então, o poder público, e isso rebate muito na questão da discussão de privatização do setor, ou coisa do gênero, onde você tem a necessidade do equilíbrio financeiro das operações, né? Então, isso valeu para nós, no PAC, como definição de recursos de monta a fundo perdido. Nós levamos em consideração esses aspectos, porque muitas vezes você deixar simplesmente um financiamento se pagar, ele não vai acontecer. Outro marco, então, do setor foi a Lei de Consórcios Públicos, de 6 de abril de 2005, que tem um rebate direto no saneamento. Nós estamos fazendo algumas experiências, principalmente num consórcio no Piauí. O governo tem dado muito apoio à questão de vários municípios do sul do Piauí que não têm acesso à água. Estamos tentando ver se esse consórcio, que foi regulamentado somente agora em 2007, em 17 de janeiro. O caso do Piauí remete ao caso de outros estados que têm companhia de saneamento em situação praticamente falimentar, né? Para isso também nós estamos desenvolvendo um projeto de assistência financeira a alguns prestadores de serviços dentro do PAC, que a gente está encontrando bastante resistência em algumas áreas de governo, mas a gente está levando em frente esse projeto. Na verdade, ele tem como base a gente fazer um diagnóstico geral. Nós já sabemos quantas são as companhias alvo dessa ajuda, e a gente então passaria por uma etapa com consultores de diversas áreas, um grupo fazendo um estudo dentro das próprias companhias estaduais que estão em dificuldade, e desse diagnóstico saem algumas propostas, né? Ou fecha a companhia, reestrutura a companhia, ou divide a companhia, se cria consórcios regionais, seja qual for o resultado do diagnóstico, a gente institucionalmente, junto ao governo do Estado, consegue ou não o apoio, conseguido o apoio para a implementação, a gente não partiria para uma segunda etapa, que seria implementar essa ajuda de recuperação, estabelecendo metas
que, sendo cumpridas, a União, então, colocaria alguns recursos na área de melhoria de gestão, melhoria operacional e desenvolvimento institucional. Vamos tentar não perder esse projeto e continuar com ele, que vai ser muito importante. Bom, com relação, então, ao PAC do saneamento, nós temos aí como premissas, né, acelerar o desenvolvimento econômico, aumento do emprego, melhoria de condições de vida dos brasileiros. As medidas se destinam a incentivar o investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura, remover obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento. Tem várias medidas de desoneração do setor, foi um pacote de medidas provisórias que saíram e leis aprovadas nesse sentido. O PAC como um todo, todos sabem, são 503 bilhões de reais a serem aplicados nos 4 anos. No caso do saneamento, nós estamos ali na terceira linha, dentro do PAC da área social e urbana, com 170,8 bilhões. Exclusivamente de saneamento, a gente destacaria que um dos primeiros itens a serem observados por nós, quando a gente começou, lá em novembro do ano passado, a discutir o PAC, que só foi lançado em janeiro, foi como a gente concentrar recursos em que tipos de cidades, em que áreas do país, né? Então, como um grande primeiro mapa, é o déficit, que hoje está 52% em áreas de região metropolitana ou cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nas cidades de 200 mil a 1 milhão de habitantes, 12%, de 60 a 200 mil habitantes, 16%, e até 60 mil habitantes, 21%. Isso serviu de base para a gente fazer uma distribuição de recursos. Mesmo a gente aplicando os 40 bilhões de reais nos 4 anos, uma média de 10 bilhões de reais por ano, ainda assim a gente avança percentualmente muito pouco, né, dentro da tão sonhada universalização. Em domicílios atendidos com água, a gente deve chegar, então, com a aplicação desse recurso, de 82,3% para 86% a cobertura. Coleta de esgoto de 48,2% para 55%, e lixo passar de 36% para 47%. Isso significa atender, na média, de 25 a 30 milhões de pessoas nesses 4 anos. Como é que se distribui os recursos do PAC, os 40 bilhões do saneamento? Na primeira linha, a gente tem ali 1 bilhão por ano, 4 bilhões nos 4 anos, exclusivamente para ações de saneamento integrado, que são ações em favelas e em palafitas, que a esse recurso se soma um orçamento idêntico da habitação, dobra aquele recurso, porque na habitação a gente tem uma ação muito parecida com a de saneamento integrado. A diferença é que saneamento integrado você pode usar 100% do recurso para fazer ações exclusivamente de urbanização. Não exclui que possa fazer alguma recuperação habitacional ou alguma infraestrutura fora do saneamento. E já na habitação, a obrigatoriedade é que se faça o uso de, no mínimo, 30% do recurso para a recuperação habitacional. Mas as ações são muito parecidas. Um segundo bilhão por ano para as cidades de médio porte, e esse aqui a gente vai lançar agora, né, cidades de 50 a 150 mil habitantes. E a terceira linha já é gerenciado pela FUNASA, que vai ser lançado agora no dia 19 pelo presidente, o PAC Saneamento da FUNASA, 1 bilhão por ano também. Então, a fundo perdido, estamos falando em 12 bilhões, no total 3 bilhões por ano. Em financiamento, a gente está colocando à disposição 3 bilhões por ano.
E em 2007 já fizemos a seleção das propostas, já estamos em adiantada fase de contratação junto aos agentes financeiros. Na verdade, nós fizemos uma grande seleção, uma grande coleta de propostas no final de 2005, no programa Saneamento para Todos. Tivemos a ampliação do limite de endividamento do setor, que era muito pequena, para algo significativo, de 2,2 bi de reais em 2006. Isso foi um trabalho que deve-se honrar ao ministro Márcio Fortes, que foi quem conseguiu negociar isso, e com a área econômica, que estava muito difícil conseguir ampliação de limite. Então, no PAC, então, em 2005, coletamos mais de 25 bilhões de reais em propostas qualificadas e contratadas, fazendo todos aqueles pente fino que nós fazemos. A gente ficou com uma grande demanda, que, contratados os 2,2 bi de 2006, ainda nos sobrou alguma coisa em torno de 5 a 6 bilhões de reais, ainda em demanda qualificada. Então, isso nos facilitou. A única coisa que realmente conseguimos adiantar no PAC do saneamento nesse ano foi aproveitar essa demanda qualificada, e estamos contratando 3,5 bilhões de reais já em 2007, ocupando todo o espaço orçamentário de financiamento. E na mesa de negociação com estados e municípios, a gente já indicou mais 6 bi para contratar durante o período, já adiantando os orçamentos de 2008, 2009 e 2010. Financiamento ao setor privado e operações de mercado, 8 bi, e a contrapartida estimada de 8 bi, fechando o mapa dos 40 bilhões do saneamento. Uma distribuição prevista por região. O Sudeste, obviamente, pelo volume, é bem maior, e o Nordeste, em segundo lugar, com 9 bi, quase 10 bi. O balanço do setor antes do PAC, né, e até tem uma publicação que eu tenho aqui, passei para o Luiz Nassif, e tem no site nosso disponível, um documento um pouquinho mais elaborado sobre o que foi aplicado nesses 4 anos. A gente aplicou de financiamento 6,3, contratou e já desembolsou 2,7. Em orçamento da União, contratou 6,11 e desembolsou 3,5. Outro destaque que eu faço antes de concluir é porque nós vemos muitas críticas ao governo, porque o PAC não anda, o PAC está empacado, coisas assim desse tipo, e a gente gosta de ressaltar bastante que a diferença entre outros setores com setores de saneamento e habitação. Quando se construiu o PAC e começou a se discutir até um pouco antes das eleições do ano passado, mas obviamente o governo não podia lançar isso em época eleitoral e deixou para depois, as áreas de energia, as áreas de transporte, infraestrutura de grande porte, você fala de uma obra de alguns bilhões, de uma ferrovia, ou de uma estrada, ou de um porto, você está falando de uma obra, você está falando de uma usina hidrelétrica, eventualmente, que já tem lá todo um projeto em andamento, e nós estamos falando de obras de saneamento e habitação, comparativamente, muito mais pulverizadas e de menor valor, né? E de um setor que sofre há muito tempo de falta de projetos. Até porque você não faz projeto de saneamento de grande porte para colocar na gaveta, né? Quem é do setor sabe. É diferente você fazer um projeto de construção de um hotel em São Paulo, né? Deixar na gaveta para o momento seguinte, daqui a alguns anos, eventualmente, construir o hotel. No saneamento, ninguém faz grandes projetos e põe em gaveta, porque o projeto ele precisa, ele evolui. Aquele lugar que você queria fazer uma rede, amanhã já tem uma favela em cima, né? Então, o projeto de saneamento ele tem que ser feito e, obviamente, em seguida ser executado. Então, o setor sofre, naturalmente, uma falta de projetos, e nós, com todos aqueles recursos, começamos, então, a identificar
que projetos já existiam que pudessem ser aproveitados, né? Consultando a governos municipais e estaduais, se tinham um projeto ou se tinham capacidade de preparar rapidamente esses projetos. E essa negociação é uma negociação dura, envolve muito aspecto político. As pessoas acham que, por serem de partido A ou B, vão conseguir colocar o projeto, e, na verdade, o presidente tem a todo momento colocado muito claramente que não importa a bandeira política daquele local, a população precisa de saneamento, vamos fazer obra ali. Então, vocês podem verificar pelo resultado da divulgação do PAC, que nessa primeira etapa, que finalizou sexta-feira, com um anúncio no sul do país, que realmente a distribuição de recursos ela não tem nada a ver com a questão política. Então, essa negociação foi dura, foi longa, né? Nos consumiu aí muitas noites, fins de semana, trabalhando nisso aí, e fizemos, então, uma primeira divulgação de projetos, e agora vamos partir para uma segunda, que é as cidades de 50 a 150 mil habitantes. Abaixo de 50 mil será pela FUNASA. Nós vamos fazer agora um processo de escolha de cidades de médio porte. Então, a justificativa que nós temos para todo esse longo caminho percorrido foi esse processo longo de negociação, de definição de projetos e reuniões intermináveis. Em alguns estados tínhamos que fazer 3, 4 reuniões com prefeitos, governadores e companhias de saneamento, e muitas vezes a gente tinha que rever, não autorizar uma proposta, pedir um projeto em substituição, e ainda assim, depois de fechado, estamos agora numa fase de, junto com a Caixa, BNDES, checar cada um dos projetos que havia a promessa de que o projeto existia, né? E muitas vezes aquela promessa está se verificando que o projeto não existia. E aí a gente está numa sinuca, porque a gente, o tempo todo, corretamente, ameaçou, dizendo o seguinte: olha, se não tiver projeto, a gente vai tirar e passar para outro, né? O problema é que, se a gente tirar e passar para outro, o outro também não vai ter projeto, porque se o prefeito disse que aquele projeto ele tinha, né, e ele brigou por aquele projeto, se aquele está num ponto tão inicial, imagina se ele vai ter outro, né? Então, a gente está num dilema de estabelecer um prazo. Que prazo estabelecer para que ele apresente o projeto, né? E se a gente realmente não tirar dele aquela possibilidade, vamos conseguir um outro, né? Obviamente que, eventualmente, sim, mas um outro município, um outro estado, isso pode gerar mais ruído ainda político do que tem gerado. Estamos nessa fase de checar. Alguns estados, infelizmente, não tem praticamente nada de projeto, mas a nossa intenção é, num prazo de tempo muito curto, tentar fazer essas contratações e fazer com que isso vire obra, porque quanto mais se aproximar do meio do ano que vem, com eleições municipais, a lei eleitoral impede que a obra se inicie no período eleitoral, aí é mais um período, aí passa-se metade do governo. Então, quanto antes a gente começar essa maioria dessas obras, a nossa esperança é que a maior parte comece ainda esse ano, no máximo no início do ano que vem. E esse é o retrato do setor, que infelizmente a gente não tem a velocidade. Você tem intervenções de toda a prática, principalmente em licitações de obras que envolvem o saneamento, a questão de licença ambiental. Em muitos estados é muito lento para se conseguir uma licença. Enfim, a gente espera que esses problemas sejam todos esperados, a gente consiga aplicar a maioria dos recursos dentro dos 4 anos. Se a gente aplicar esses 10 bilhões por ano, aí a gente volta a um planejamento original de não gastar 60, mas quem sabe gastar 15 ou 18 anos, uma coisa do gênero, né? Porque estima-se que faltam aí uns 180, 200 bilhões de reais para a gente universalizar
o saneamento no país. Muito obrigado, espero estar com vocês outra oportunidade. Bom, muito obrigado, Márcio. Eu queria convidar para compor a mesa o Alexandre Cunha, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e a Alessandra Urique de Carvalho, que é sócia da Rubens Naves Santos Jorge Associados de Advocacia.